Vamos elevar nossos pensamentos nesse momento, deixarmos o cansaço de lado, deixarmos nossos pensamentos também por alguns instantes, para dedicarmos a momentos de meditação frente ao Evangelho de Jesus, consagrado na nossa vida como o maior tratado moral que a humanidade tem acesso, rogando a Jesus que esse amparo divino que nunca cessa, nós sabemos, seja percebido na nossa intimidade e assimilado no nosso sentimento e na nossa consciência. Que a representação divina em nós se faça presente nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, para que consagre esse novo momento de vivência plena da diretriz maior que vem de Deus a nós, que é o amor. Que o amor seja o movimento das nossas vidas, que o entendimento do amor faça parte do esforço da nossa compreensão, mas que principalmente, através da compaixão e da caridade, possamos nos expressar como luz divina ao mundo, para que possamos contribuir para a modificação desse planeta, que ainda se vincula muito aos processos vinculados à dor, mas que pouco a pouco deixa esse patamar e passa a vivenciar a estrutura do ser angelical que existe em cada um. O homem novo. Que o Filho do homem aconteça na nossa intimidade, para que possamos nos livrar dos vínculos que nos ainda enraizam no egoísmo e no orgulho. Ajuda-nos nessa transformação, Jesus querido, e nos permita fluir o Cristo que existe em nós para reverenciar o Cristo que tu és, através da vida. Que a tua paz esteja nesse grupo, esteja nos nossos lares, mas principalmente na nossa intimidade, que assim seja. Gente, a gente parou lá no 36. Vamos começar do 35 e a gente pega embalo no 36. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Então a gente trabalhou isso aqui na semana passada, o entendimento e a gente fez um comentário até que ficou um pouco interessante, que ainda por um pouco a luz está convosco. Aí ele tem uma alertiva: andai enquanto tendes luz, para que as trevas não vos acompanhem. A gente também trouxe um entendimento que andar enquanto tem de luz, quem orienta a gente é a luz. Quem ilumina o caminho para que vejamos e possamos fazer as nossas escolhas, dos direcionamentos, da direção que vamos tomar, é a luz. Então, quando estamos em trevas, quer dizer, quando o homem velho fala através de nós, ele é que vai ditar os nossos caminhos. Então, essa aqui é a segunda alertiva para ele aqui, ó. Para que as trevas não vos acompanhem. E quem anda em trevas não sabe para onde vai. Porque muitas vezes aquele que se dedica a acompanhar as suas expressões do homem velho, as suas expressões reativas do seu instinto ainda vinculado ao passado, ele só faz isso porque ele ainda não tem consciência daquilo que ele está construindo. Então ele não sabe para onde vai. Agora, eu acho que, de certa forma, no caso nosso aqui, nós temos conhecimento da doutrina e do evangelho. Estamos tomando consciência disso, da doutrina e do evangelho de Jesus. Então, não nos cabe mais andar em trevas, apesar de que nós caímos em trevas várias vezes. Quando nós entramos nesse processo que ele intitula aqui como trevas, quer dizer, os processos embasados na escuridão que existe em nós, é opção nossa. Mas no nosso caso é uma opção
e que nós sabemos que vai nos trazer consequências. Então, já não é tão permitido a nós, não quer dizer que somos cidadãos de luz, ainda não, não é isso. Mas para nós precisamos cada vez mais atender menos a esses reflexos da nossa personalidade que revelam o ser do passado que nós representamos, as personas, as representações. Nós precisamos cada vez mais trazer para a nossa vida, para as nossas expressões, aquilo que a gente almeja, que é a plenitude da luz. Então, quando ele fala luz, ele fala também de consciência, iluminação da consciência. Quem ilumina, quem pastoreia, quem direciona a nossa consciência na direção da luz é Jesus. É a diretriz crística que Jesus traz para a gente. Que são essas expressões que ele traz no Evangelho para nós, de libertação. Então, essa luz, quando a gente tem ela, é quando a gente atende ao processo iluminativo trazido por Jesus, trazido pela proposta de Jesus. E a gente precisa também, eu acho que para ser mais efetivo nisso, toda vez que a gente falar de Jesus, a gente não trazer a imagem dele para a nossa cabeça. Porque nós não estamos falando desse Jesus. Nós estamos falando do Cristo. Porque durante muitos anos nós cultuamos Jesus, a figura de Jesus. E nós precisamos trabalhar em nós a figura crística do Cristo que também nós somos. Não deixaremos Jesus, não é isso. Mas nós precisamos entender que quando a gente fala dos ensinamentos de Jesus, nós estamos falando dos ensinamentos crísticos. E que são perfeitamente absorvidos pelo Cristo interno que existe em cada um aqui presente. Então, quando a gente fala Jesus, é um Jesus muito mais amplo do que a simples figura de Jesus. Ele é amplo. Quando a gente fala de Jesus, a gente fala de uma filosofia, a gente fala de uma condicionante, a gente fala de diretrizes novas, a gente fala da boa nova. Então, isso para a gente representa Jesus. Então, a gente precisa focar o nosso pensamento para a gente ser mais efetivo. Toda vez que fala de Jesus, a gente imagina aquele ser encarnado, com aquele cabelos longos e tal. Não, não, é a ideologia. Então, essa luz que ele está falando aqui é a luz da ideologia crística refletida em nós e expressada no mundo. Então, enquanto isso estiver acontecendo com nós não caminharemos em trevas. Quando a gente nos reconhecer como filhos de Deus e como os cristos internos, né, que existem em cada um de nós, a gente então, enquanto tendes luz, enquanto esse processo está acontecendo na nossa vida. Porque aí nós vamos ser orientados por essa luz. E aí estaremos andando em caminhos corretos. Agora, quando as trevas, o homem velho domina, a gente nem sabe para onde a gente está indo. Porque falta consciência, né? Aquele que caminha em trevas, possivelmente ainda não tem consciência para onde ele está se entregando. E a 36, enquanto tendes luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Então, o processo para a aquisição dessa luz é a crença e depois a fé. E depois o servo. São processos evolutivos. Enquanto tendes luz, acredite nessa luz. Confie nessa luz. Porque aí suas atitudes vão ser oriundas dessa luz. E nós seremos filhos da luz. Então, quando a gente está aqui estudando, a gente tem que acreditar que nós estamos estudando pode e vai modificar as nossas vidas. A gente precisa acreditar. E, como é que eu acredito? Eu acredito, Marcelo. Não, você acredita quando você passa a testar isso na sua vida, a movimentar isso na sua vida. Então aí seremos filhos da luz, porque as nossas atitudes, os nossos pensamentos estarão embasados nessas diretivas aqui, diretivas crísticas. Não se esqueçam.
E Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se entre eles. Ocultou-se entre eles, quer dizer, um ato. Porque, embora tivesse feito tantos sinais, e aqui ele está falando dos milagres, na sua crença, não creram nele. Vamos falar um pouquinho desses sinais. Jesus usou de uma metodologia diferenciada quando veio à Terra. E nessa ideologia, ele traz para a gente uma aproximação através dos milagres, que nós somos sensacionalistas, né? Nós adoramos uma coisa assim, sensacionalista. Eu estou falando da humanidade, tá, gente? Então, Jesus nos aproximou a ele através das suas curas, dos seus milagres. Mas o que ele tinha de mais importante a trazer para nós era a mensagem. Mas alguém precisava, nós precisávamos aproximar dele. Então, esses sinais aqui é para justificar que ele era o enviado de Deus. E para que as pessoas acreditassem nele representante de Deus. Porque as pessoas acreditando nele como representante de Deus, elas iam ouvi-lo. Não se ouve aquele que não só acredita. Então ele veio com uma pedagogia, quer dizer, uma metodologia muito adequada ao nosso tipo de pensamento. Nós somos sensacionalistas ainda, né? Nós somos aqueles que nos apegamos a uma notícia escandalosa, a um ato escandaloso e etc. E pior, muitos de nós constroem esses atos, esses pensamentos escandalosos. E aí, mesmo que ele tenha feito tantos sinais, ele ainda não convenceu. Olha que interessante. Não convenceu. Quando a gente volta um pouquinho lá na 35, a gente relembra também, só dar uma passeadinha lá de novo, numa epístola de João, capítulo 1, versículo 5. E ele traz para a gente, Deus é luz. Não sei se vocês lembram. Mas Jesus diz depois, eu sou a luz do mundo, lá em João 8:12. Capítulo 8, versículo 12. E ele diz também, vós sois a luz do mundo, lá em Mateus 5,14. Então, olha que interessante. Na sua primeira epístola, ele fala que Deus é luz. Lá em João 1,5, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. E lá em João 8,12, ele também diz, vós sois a luz do mundo. Então, lembrando que Deus existe em Jesus e Jesus existe em nós. Jesus existe em nós para que sirva de ponte entre nós e Deus. Então, a representação do Cristo interno de cada um de nós, ele se expressa através dos nossos atos, dos nossos pensamentos. Vai nos trazer a luz, a participação como essa luz divina, a luz vinda de Deus. Então, é interessante que essas três informações para a gente, Deus é luz, eu sou a luz do mundo e vós sois a luz do mundo, nos traz a informação de que nós representamos essa luz de Deus na nossa vida. Mas nós precisamos, assim, desenvolver isso em nós, essa representatividade da luz divina em nós. E essa representatividade, gente, está em fazer consciente as coisas que nos cabem, fazer conscientemente. O que é fazer consciente? É fazer de uma forma diferente. Ah, eu pratico caridade. Você pratica de uma forma consciente? O que é uma forma consciente? Eu pratico a caridade sem interesse nenhum. E sabendo que muitas vezes eu não estou fazendo mais que a minha obrigação. Porque isso que sobra na minha vida, se eu for olhar o meu planejamento reencarnatório, ele foi colocado para que eu tenha disposição de doar e de ajudar meu próximo com isso. Então, não estou fazendo nada de diferente, nada de a mais. Isso é uma ação consciente. Isso é uma ação consciente. Tudo que está na nossa vida, gente, a gente tem uma responsabilidade. É o guarda-roupa, que tem 15 camisetas, mas eu preciso de 10. É a minha despensa, que precisa de um saco de feijão, mas tem 2 ou 3. Pela minha insegurança. E aí meu irmão lá fora está passando fome. Mas está ali, o meu salário permite que eu tenha 3 sacos de feijão, 5 sacos de arroz, 2 sacos e vai por aí fora. Me é permitido ter? Sim, a vida permitiu.
Me é permitido ter para mim? Sim, a vida permite isso. Mas a vida te fornece isso na expectativa que você faça o melhor uso. Que melhor uso? O uso consciente. E o que é o uso consciente disso? Aquele uso que vai me trazer crescimento espiritual. É inconcebível que um irmão tenha e o outro tenha em excesso e o outro inconcebível para o espírito, tá, gente? Estou falando assim, não estou propondo um movimento revolucionário, não. Não é isso. Pode até ser que sim, mas a gente tem direito a fazer revolução na nossa própria vida. Mas esse movimento consciente, ele vai permitir que o mundo caminhe para caminhos diferentes do que caminha hoje. Né, do que caminha hoje. Então, assim, é uma questão de consciência, de não deixar o comprometimento o comprometimento kármico ele aconteça na nossa vida. Né? Que é aquela pessoa que às vezes deixa estragar as coisas em casa, mas assim não olha para fora, não vê o outro, e é aquele que nega a palavra, aquele nega a palavra através da impaciência às vezes. Aquele que nega a paciência através da impaciência. Aquele que nega a palavra boa porque quer o comentário ruim. Então são atos não tão conscientes. Então isso que ele fala aqui. Ele faz para a gente os sinais da sua presença. Jesus faz isso o tempo todo. E dentro de nós. Nos trazendo uma dimensão de paz, de perspectiva de paz. Isso se chama esperança. O que é esperança? É um movimento nosso que nós construímos com vistas no futuro. Porque conscientemente a gente sabe que hoje nós não somos merecedores dessa felicidade que nós buscamos tanto. Porque ela ainda é um pouco ilusória, ela é egoística. Mas ela vai se burilar com o tempo e vai se aperfeiçoar. Eu estou falando isso para a gente aprimorar o nosso estado. E saber que tudo isso que está à nossa volta são dimensões de propostas de evolução. Tudo. São dimensões de propostas. E aí a gente precisa ter olhos e ouvidos para ver isso. Marcelo. Oi. Você falou aí que eu tenho, mas o outro não tem. E aquele que não tem, porque você tem certeza que ele não quis trabalhar, não aceita tipo de serviço nenhum. Como que fica isso? Fica na responsabilidade dele mesmo. Agora, tem umas coisas assim que a gente tem que pensar. O meu irmão não quer trabalhar. Então ele tem algo dentro dele que precisa ser trabalhado. Mas, de certa forma, o meu coração não permite que ele passe fome. Será que eu que tenho que propiciar a fome dele para ele aprender? Será que isso aí não é servir de instrumento de comprometimento? Eu estou falando assim, tudo é uma situação, tá, Lu? É uma situação. É difícil, né? É difícil. Eu estou sendo colocado na frente desse irmão para que eu aprimore a minha consciência e meu pensamento. E aí, Lu, eu tenho que atender ao que o meu coração mandar naquele momento. Pode ser um coração de mãe que conhece aquele filho e que fala: meu filho precisa aprender, eu vou estar acompanhando ele, mas eu vou deixar ele passar aperto. Ou pode ser aquele coração de mãe que está ali e ele está com o intuito de não deixar o outro passar falta. Então, assim, isso é circunstancial. A gente tem que ouvir a nossa intuição para saber o que melhor a fazer. Porque nós não podemos chancelar a nossa vida com padrões de atitudes conforme os modelos que a vida nos apresenta, porque aí nós estamos negando o nosso sentimento e a nossa construção do passado. Então vai muito daquilo que meu coração manda, da minha consciência. Então, assim, não há como falar assim, não faça ou faça. E é muito interessante, é circunstancial também. Eu posso fazer para um e não fazer para outro. Porque algo em mim se revelou assim. Então, assim,
o que a gente precisa mesmo é trabalhar a nossa intimidade para que nós possamos abrir os nossos canais divinos de comunicação com a espiritualidade que nos quer bem, que nos auxilia, para que nós possamos tomar a iniciativa, a atitude correta diante de tanta coisa. Mas que, de certa forma, uma coisa que nós não temos o direito, não deveríamos ter o direito, mas a vida permite para que nós aprendamos, é que nós vivamos com excesso da matéria na nossa vida. Porque esse excesso da matéria, ele compromete a nossa caminhada, né? Compromete, a gente precisa atinar para isso. Então não tem como falar assim, você deve fazer isso. A única conselho que a gente dá é, você deve consultar o seu coração e a sua consciência. E com certeza, numa situação você vai agir, e se repetir aquela situação, você vai agir diferente. Então a gente busca sintonia. Eu acredito nisso, tá, Lu? Eu acredito nisso. E aí eu acho que é igual você falou, de orar e pedir ajuda, né? Isso. Para você tomar decisão. Isso. E a gente fazia muito isso. Na União Espírita, a gente tinha a distribuição, né, dos cobertores, que era uma vez por ano, e do pãozinho, que era toda semana. E aí era muito interessante, porque a gente caminhava e você vinha grupos de pessoas à distância. Então você tinha que saber se eles realmente precisavam de alguma coisa ou não. E isso se via muito pela intuição, sente. E é muito interessante. Uma vez nós assustamos. A gente estava passando ali debaixo daquele viaduto que vai para a floresta. E eu estava até trabalhando com um grupo. Nessa época eu coordenava esse grupo. Um colega falou assim: ali tem alguma coisa. E era um conjunto de caixotes fechados e assim, não demonstrava nada que tinha gente ali, sabe? Assim, era uma parede de madeira e tal. E aí, assim, a não ser um de nós, do grupo, falou assim, nossa, então vamos lá ver. Gente, era um aglomerado de caixotes que formavam um muro de madeira, e lá dentro tinha um espaço pequenino, mas muito pequeno. E dentro daquele espaço tinha uma família que estava lá. E aí eu falei assim, então a gente percebia que tinha pessoas que já estavam com essa ligação, sabe? Com essa sensibilidade. Então, isso muito, a gente precisa trabalhar esse vínculo com aqueles que nos querem bem e trabalham conosco espiritualmente, para que a gente possa tomar essas decisões de uma forma mais correta. Eu esqueço uma frase, mas que eu tenho um sentimento dessa frase em mim, que a intuição é alguma coisa do futuro. Depois eu vou lembrar como é que essa frase é. A gente precisa trabalhar a nossa intuição e aprimorar ela cada vez mais, para que a gente seja mais assertivo na nossa caminhada. Agora, Lu, quando a gente quando a gente padroniza as atitudes, isso é perigoso, porque as situações não são padronizadas. Uma pessoa que bate a tua porta e pede alimento é totalmente diferente da outra que bate a tua porta e pede alimento. São situações diferentes. Um pode estar enganando a gente, outro pode não estar enganando. Aí vem aquela questão. É melhor eu parar de doar ou é melhor que eu doe aos dois, se eu tenho dúvida? Porque aí, de certa forma, eu estou fazendo um movimento. O outro está me enganando, mas ele está fazendo um movimento de enganar, não eu. E por não me permitir, né, para não me permitir não fazer aquilo que meu coração manda, eu ajo da mesma forma com os dois. E aí eu corro menos risco. Né? Eu corro menos risco. Então, assim, tem muita coisa para se pensar. Eu sei que é difícil, tá, Lu? Eu sei que é difícil. Né? A gente fala, não, eu estou patrocinando. Nossa, agora está exagerado, Marcelo. Então, mas assim, a gente precisa desse vínculo com Deus. E ele fala isso. Então, aí a resposta que, assim, vamos buscar essa resposta no Evangelho. Ela está aqui, quer ver? Então, decida quando a luz está dentro de você. Busca essa luz aqui, para decidir, né? Que é mais assertivo. Mas não busca as trevas.
Então, não busque pensamentos chancelados, pensamentos padronizados. Nós não somos padrão, nós somos diferentes. Aqui nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 pessoas. E o Dinho chegou aí. Beijo, Hilda. Olha, nós somos totalmente diferentes, então a gente não pode padronizar, né? A gente não pode padronizar. Na 36 a gente já viu, né? Deixa eu ver. Enquanto tendes luz, crede na luz para que vos tornei filhos da luz. Então, as nossas atitudes baseadas no direcionamento crístico, na filosofia crística, né? Na mensagem de Jesus. Eu estou evitando um pouco falar Jesus, que eu quero que vocês se fixem na mensagem. Tem Jesus? Tem. Eu só queria que vocês tirassem, a gente parasse de materializar, de construir a imagem de Jesus na nossa mente e trouxesse o pensamento crístico, o pensamento que ele traz. Porque esse pensamento nós vamos achar ressonância dentro do Cristo que existe dentro da gente. E é justamente isso que Jesus veio fazer na Terra, nos permitir... Oi? É o despertar do Cristo interior, né? Isso. Porque, sabe por quê? A gente materializa muito essas situações, sabe? E vê muito da imagem, né? Então, assim, a gente precisa nos fixar. Quando eu falar Jesus, eu não estou falando do encarnado Jesus, eu estou falando de uma filosofia, eu estou falando de uma ideia que foi trazida ao mundo e é uma ideia de libertação. Do comportamento mental dele, né? A representação, isso mesmo, seu Geraldo. Porque aí a gente vai começar a ficar mais assertivo. Toda vez que eu pensar em Jesus, eu lembro do amai-vos, né? Eu lembro dos ensinamentos. O olhar dele. Eu acho que é isso, inclusive, que ele quer de nós. Então, Jesus disse essas coisas, olha, ele disse, então ele deixou a mensagem e retirou-se. Por que ele retirou, hein, gente? Ele disse e retirou-se. Porque ele não queria... Mas ele sempre lançava isso, não? Ele não queria que ele fizesse, ele queria que nós fizéssemos. Ele orientou. Ele estava dando um exemplo para você dar sequência. E aí ele saiu para permitir que você desse sequência, desse o exemplo. Né? E aí, o exemplo induz e a coisa arrasta, né? E aí ele fala aqui, ocultou-se deles. E esse ocultar é a representação de que essa expressão do Cristo, ela tem que ser feita de dentro para fora. É o oculto, vem de dentro e aparece, vai para fora. Então, ele retirou-se e deixou sobre a nossa responsabilidade o ser, o fazer, o crer. E toda essa constituição que a gente constrói baseada em fé. Então, ele deixou assim, é igual o verdadeiro ensinamento. Qual que é o verdadeiro, qual é o melhor método de ensinar? É ensinar a pessoa a aprender. É ensinar a pessoa a se construir. E aí ele dá essa continuidade aqui, né, que a gente está vendo no 36. Uma coisa também que a gente pode trazer sobre esse enquanto aqui, ó. A gente tem a tradução, é uma coisa muito séria, tá? Por isso que a gente tem que ver várias vertentes. O advérbio els, né? Que se a gente for lá no grego, ele pode também ser traduzido como quando, ou desde que. Ou então fica quando tem de luz. Porque quando e enquanto é diferente. Quando é um momento escalar. É um momento de evolução. Ou desde que tem de luz. Também é um momento de evolução. Crede na luz. Então, crede é a tradução do que a gente chama de pisteneute, que é imperativa, é na voz ativa também. Vem um verbo que nada tem a ver com crença, mas com fidelidade, com adesão. Tá, então o que Marcelo está querendo falar com isso aqui? Essa expressão a gente chama de expressão semítica, que designa... Então a gente entende assim, o filho da luz é o iluminado, assim como o filho do mundo é mundano. O filho do orgulho é orgulhoso. Então ele fala aqui, se a gente for, desde que tendes luz, sintonizai com a luz para que sejam iluminados.
Então, quando nós adquirimos luz, quer dizer, consciência, conhecimento, nós precisamos sintonizar. E como é que a gente sintoniza? Sintonizar, lembra do rádio, não é um movimento? No dial do rádio ali, eu quero mudar de rádio. É um movimento. Então, essa né? É dial mesmo que chama aqui negocinho, né? Que a gente roda. Dial. E aí... É o dial. Assim, o pessoal chama de dial também, que é o sintonizador, né? Então, sintonizar é o movimento com a luz. Então, se você tem a luz, se movimente nela para que você seja iluminado. Quem é iluminado? Aquele que ilumina. Então, quem é caridoso? Aquele que faz a caridade. Quem é misericordioso? Quem é aquele que recebe misericórdia? Aquele que é misericordioso. Então, aqui está a lei de ação e reação. Causa e efeito, quer dizer, né? Causa e efeito. Faz para que você seja merecedor de receber. Então, ilumine para que você seja iluminado. Né? E vai por aí afora. Então, né, ele traz isso para a gente numa sabedoria muito grande. Vamos para 37? A gente vai prosseguir, tá, gente, hoje? E a Jaque, acho que fez uma cirurgia, então ela já está bem, tá? Aí ela vai, semana que vem ela tá aí. 37. E embora tivesse feito tantos sinais na sua presença, não creram nele. Vamos ler uma sequência, depois a gente fala. Na 38, cegou-lhe os olhos e endureceu. Isso aqui tá trazendo lá do Evangelho. Depois eu vou lembrar aqui, tá? Acho que é Isaías. Depois eu busco aqui pra gente, né? No outro texto aqui. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos. Olha que coisa interessante. E nem entendam com o coração, quer dizer, com o sentimento. Porque dessa forma aqui, gente, a gente não consegue se converter. Isso que ele está falando aqui. E principalmente curar os nossos males morais. Vou ler tudo de novo. Cegou-lhe os olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos nem entendam com o coração, e se convertam e sejam por mim curados. Nós percebemos que existem pessoas no mundo que não vivem o mundo, mas não desprezando, não é porque desprezam o mundo, mas porque vivem numa dimensão diferente. Nós temos o Chico, nós temos o Divaldo, nós temos Materei e vários outros personagens aí. E são pessoas que enxergam muitas vezes com o coração e entendem com uma dimensão muito diferente da nossa. E aqui ele fala justamente isso, para que a gente possa entender essa mensagem de valores espirituais, não vai ser com os olhos do mundo e nem com o coração do mundo. Vai ser com os olhos da alma e com o sentimento do espírito. Então, assim, não há como nós nos, como fala assim, apropriarmos do entendimento profundo do Evangelho de Jesus simplesmente com as coisas do mundo. Ele exige mais de nós. Ele exige uma percepção mais profunda do que aos olhos do mundo. Porque aos olhos do mundo, eu tenho várias frases. Deus castiga, que me traz medo, me distancia de Deus, e várias outras. Mas aos olhos da percepção profunda dos ensinamentos de Jesus, Deus me ama. E Ele quer que eu faça parte desse amor dele. Ele quer que eu represente esse amor dele. Então aí, quando eu começo a fazer esse movimento, todo aquele meu comprometimento com o sofrimento, todo aquele enraizamento, aquele que eu trago na minha alma, que foi coisas que eu fiz no passado, eles vão sendo dissolvidos pelas minhas atitudes e pensamentos do presente. E aí ele fala fala para a gente essa questão. Isaías, gente, desculpa, está aqui embaixo. Ó. Isso disse Isaías porque viu a glória dele e falou a seu respeito. Então, essa passagem de Isaías, que o evangelista João está falando para a gente,
É aquela que fala o seguinte: então disse ele, vai e disse a esse povo, ouvis de fato e não entendeis, e vedes em verdade, mas não percebeis. Engorda o coração desse povo, e fazê-lhes pesados os ouvidos, e fecha-lhe os olhos, para que ele não veja com os seus olhos, e não ouça com seus ouvidos, nem entenda com seu coração, nem se converta e seja sarado. Então, olha que interessante. O entendimento é pela consciência e não pelo coração. Ele fala isso aqui, né? Quer ver? Não entendam, tá vendo? O entendimento é pelo raciocínio, é pela mente. O coração sente. Né? O coração sente. E tudo que está falando, endurecê-los o coração e cegou-lhes os olhos, é com relação aos olhos e o coração do mundo, ao sentimento do mundo. E aqui ele está falando de outro tipo de sentimento que vai nos ligar a Deus. E sejam por mim curados, e que nos permita ser curados dos comprometimentos morais que a gente traz na alma da gente. Oi, seu Geraldo. Mas aí você precisa de estar iluminando também. Sim, sim. Você já começa a dar, porque com um olhar de iluminação, de luz, você vai começar a perceber esses sentimentos, essas coisas mais nobres, esse sentimento mais nobre, que é o seu olhar crístico. Tá? E é interessante que essa passagem de Isaías, que tem mais dela, ela é grande, tá? Está em Isaías, capítulo 6, versículo de 9 a 13. Ela é bem grande. Ela fala também, aí ele vai falar de cidade, condena a cidade, aquela coisa. E ele está referindo nessa passagem de Isaías a uma aplicação da lei natural de causa e efeito. Então, não é Deus que impede que o povo de ver com seus olhos e de ouvir com seus ouvidos as verdades espirituais. São as próprias pessoas, os próprios espíritos, encarnados e desencarnados, pela dureza de seus corações. E pela dureza dos nossos corações, nós nos tornamos insensíveis para essa realidade espiritual. Isso que ele está falando aqui para a gente. São nível de evolução também, né, Marcelo? Que é o processo da evolução. Então ele fala... evolução, para você... tem olhos, mas não vê. O coração, você precisa estar num processo evolutivo mais avançado, né? E aí uma coisa preocupa a gente, né, seu Geraldo? Porque é o seguinte, ele está falando aqui para um povo que tem olhos para ver, mas não veem. Tem ouvidos para ouvir, mas não ouvem. Por quê, gente? Porque não é simplesmente um ato de abrir os olhos e ver, não é um ato de abrir os ouvidos e ouvir. É um ato de abrir os olhos, abrir os ouvidos e enxergar com a alma. Né? Enxergar com a alma. Com aquilo que a gente tem de entendimento, que é o nosso racional e o nosso sentimento conjunto. Mediunidade é isso, né? Veja bem você. Veja bem você. Naquela época já era difícil, né? Hoje, que o homem está... Naquela época estava bem materializado, mas era inconsciente, né? Hoje já está bem materializado e com muito mais consciência também. Então é essa questão. Aquele que você faz o uso do livre-arbítrio, mas você será cobrado daquilo que muito recebeu também, né? Porque nós já temos uma bagagem. E aí, seu Geraldo, tem uma coisa, você falou uma frase muito interessante. Mas a gente acha que essa cobrança vai vir de quem? De Deus, né? Não, essa cobrança vai vir da nossa consciência. Não. Da consciência. É da gente mesmo. Você que vai se questionar. Não existe, como diz Santo Agostinho, né? É aquela conversa de Santo Agostinho todo dia. Será que eu fiz a coisa correta? Será que eu tratei bem meu irmão? Que eu não desapontei, eu desafiei a lei do amor? Não. E é interessante. Essa pergunta é o nosso nível de evolução que vai ditar isso. E o nosso maior prisão, o nosso maior condenação, do nosso próprio comportamento mental. E aí é interessante porque
nosso próprio juízo, meu. Mas essa questão é muito interessante, porque quando a gente fala em evolução, a gente coloca isso muito distante da gente. Vamos entender o que é evoluir para nós. Evoluir muitas vezes... E não é tão distante, não, Sebastião. Não. Eu estou falando isso por causa do cotidiano. Evoluir, gente, é fazer um dia ser diferente do outro. É reagir diferente às situações que a vida nos propõe, que são muito próximas e parecidas umas com as outras. Igual essa que a Lu trouxe aqui pra gente. São as desafiadoras, onde eu tenho que decidir, eu ajudo ou não ajudo? Eu faço ou não faço? Eu falo ou não falo? Nessas pequenas atitudes é onde a minha evolução ela vai ser necessitada. Porque ontem eu falei mal do meu vizinho, hoje eu não falo mais. Ontem eu agia instantaneamente numa situação de caridade, igual a Lulu trouxe pra gente aqui. Hoje não. Hoje eu confio no meu coração, na minha consciência, porque eu trabalhei eles para eles serem aprimorados. E aí vamos para a Eudinha aqui, que a Eudinha gosta que a gente fala nisso. Na mediunidade é a mesma coisa. Hoje eu ouço meu coração e a minha consciência no processo mediúnico, porque eu consegui burilar e trabalhar esses dois elementos dentro de mim para confiar neles. E aí eu os percebo dentro de mim no processo da mesa mediúnica. E eu fluo através deles. O esclarecedor, ele confia na sua intuição, na sua consciência, porque ele elaborou durante o dia, ele trabalhou isso. E aí ele percebe que essa mesma intuição que vem para ele na mesa mediúnica pode ajudá-lo a decidir algo importante da sua vida, no aspecto de representar Jesus, através de um processo de caridade ou através de um auxílio, que seja por palavra, por pensamento, por energia, o que for. Então eu começo a exercer isso no meu cotidiano e trazer isso para a minha realidade. Isso é interessantíssimo a gente descobrir como é que a gente vai fazer isso. Então, quando o seu Geraldo fala a evolução, não vamos colocar ela distante da gente, não. Evolução é quando eu entro no ônibus impaciente, que eu tenho que chegar e xingo o motorista, amanhã não faço isso mais. Eu entendo que o motorista está fazendo o trabalho dele, que eu deveria ter acordado mais cedo para chegar mais cedo ao serviço. E não cobrar dele porque eu quis dormir meia hora a mais, aí ele não pode nem não ter sinal fechado porque vai me atrasar. E eu tenho que bater ponto. Então são essas coisas. Aí transferindo. Essas transferências, né? Você está transferindo a responsabilidade, né? Que é minha, inclusive. Você tá transferindo a sua posição para ele. O problema não é dele. O tempo que você perdeu foi por imprevidência sua, né? Nós que somos imprevidentes, né? E querendo transferir isso para o próximo, arrumar um boi de piranha logo para fazer, para assumir a coisa feia, né? É ninguém querer ser pai do filho feio, né? Então a gente precisa olhar para a nossa vida e ver o que a vida está conversando com a gente, né? Ela está dando as oportunidades para a gente ser diferente, para a gente fazer diferente. E na 42, ele fala para a gente aqui: contudo, muito dentre as próprias autoridades, olha as autoridades, hein, creram nele, mas por causa dos fariseus não o confessavam, o medo, né, dos fariseus, para não serem expulsos da sinagoga. Muitas das autoridades que ali estavam, a gente sabe de alguma delas, né, que estavam ali, creram nele, mas por causa dos fariseus não se confessaram, para não ser expulsos. Porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Né, gente? Muito interessante isso aqui. Porque o amar é a atenção. A melhor tradução aqui, quando a gente vai ver, está em opinião. Amavam mais a opinião dos homens do que a opinião de Deus. Tá? A opinião dos homens, nesse glória aqui. Se a gente for lá é a palavra dosha, de novo. Essa palavra ela é escrita várias vezes no Evangelho e eles traduzem por glória. E um sentido mais interessante para ela seria opinião. Então aqui seria o seguinte,
poderia ser, né? Amaram mais a opinião dos homens do que a opinião de Deus. Se importavam mais em agir conforme a opinião predominante daqueles que ali estavam na sinagoga, que eram os fariseus, do que de conformidade com a vontade de Deus. Tá, o que isso quer dizer? A conveniência. Acho que o seu Geraldo fala um pouquinho disso aqui hoje, deu uns toques nisso aqui. A conveniência. A conveniência do... a conveniência, o que nos convém é que é interessante. Né? É a conveniência do mundo. É conveniente se eu estou numa festa, não sei o quê, o pessoal vai falar besteira, eu quero também ser social, então eu vou falar besteira. Eles estão bebendo... Politicamente correto, não, Marcelo? Politicamente correto. Eles vão beber, eu também vou beber, para ficar sociável ali, ter meu direito. Não vou ficar diferente. Isso. Então, sim, eu vou seguir a multidão ou vou seguir o Cristo que existe dentro de mim? Porque ele vai falar na consciência, né? A vozinha vai falar assim, você não deve beber, você não deve falar essas coisas, você não deve pensar essas coisas, você não deve fazer essas coisas. Isso não é bom para você. Isso não é bom para a gente. Então, isso está falando o tempo todo com a gente. Claro que tem coisa que vai falar para ser também. Nos cabe tomar essa decisão. Vai lá atrás. Corre atrás, né? E aí essa parte da 44 aqui, ó. Nós vamos deixar para a semana que vem, mas nós vamos ler ela hoje. 44 a 50. Jesus clamou dizendo, quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou, que era a representação dele. Nós já conversamos isso lá atrás. E Jesus representava Deus através do pensamento dele e a partir das atitudes. Quem me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça... Ou ele deu caminho. Ele deu caminho para a gente. Lá em cima a gente falou do negócio da luz, né? Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Crede na luz para que vos torneis filhos da luz. Aqui ele deu caminho na 40 e... Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. 44, né? 45, né? 45, E quem 45, me vê a mim, vê aquele que me enviou. Eu vim como luz para o mundo, a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. 46. Então, não permanecer em trevas é entender as diretivas de tudo daquilo que a gente está lendo aqui, tirar o espírito da letra mesmo, mas fazer parte dela. Então, nós precisamos primeiro acreditar, para depois ser. E aí a luz se fará através de nós. Olha que interessante. Se alguém ouvir minhas palavras e não as guardar, quer dizer, as palavras não fazerem parte do nosso cotidiano, gente, a gente está se comprometendo. Se a gente está aqui, estudando, aprendendo, e guardar, não é guardar dentro do armário da nossa intimidade, não. É guardar na nossa consciência, no nosso sentimento, para que esses elementos nos representem diante da vida. E ele fala, eu não julgo, porque não veio fazer esse papel. Ele veio fazer o papel de salvar. Olha que interessante. Então, quem julga é a nossa consciência. Jesus não julga, Deus não julga. Não é papel deles na nossa vida. É papel nosso nos julgar, nos avaliar, nos encontrar, nos ajustar. Jesus veio para nos salvar, mas ele não vai nos salvar por si. Ele vai salvar porque ele é o Cristo e ele vai ativar o Cristo que existe em nós através da nossa consciência, do nosso sentimento. Alguém quer falar, gente? Pode falar. E aí vem a 48. E quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, tem quem o julgue, e não é Jesus. A própria palavra que tenho proferido, essa o julgará no último dia. No último dia. O último dia é o último dia. Esse último dia ele é considerado o dia da consciência. É como se fosse a representação do nosso desencarne. Como é que a gente desencarna? A gente não desencarna, tem
aquele filme que passa, a avaliação consciencial? Não tem? Então, é muito próximo a isso aqui que ele está falando. Não recebe as minhas palavras e tem que o julgue. A própria palavra que eu tenho proferido, essa o julgará no último dia. O último dia é o dia da consciência. É o último dia, o dia que faz a gente olhar para trás e ver tudo que a gente não fez, tudo que a gente não transformou. E então, só para a gente finalizando, aqui não há nada de novo para a gente do que a gente não leu no Datar. Essas afirmações são repetições, inclusive, do que Jesus já disse lá atrás para a gente. Quem crê em mim, crê não em mim, mas naquele que me enviou. Quem sintoniza com Cristo, sintoniza com Deus. Essa é a harmonia, a gente chama isso de harmonia com a criação divina, a criação divina. Harmonia com o Criador. Quem me vê a mim, vê aquele que me criou. Quem vê o Cristo que habita em cada um de nós, vê Deus. Então, quando nós olhamos para o nosso irmão, enxergamos Cristo, representações do Cristo nele, a gente vê também a representação de Deus, pois o Cristo é a manifestação de Deus nesse mundo sensível que nós vivemos. Ele fala aqui, eu sou a luz que vinha ao mundo para que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas. Então, Cristo é a luz. Lá em Mateus 5,14, ele diz também, vós sois a luz do mundo, quem sintoniza o Cristo sintoniza com a luz e afasta-se das trevas da ignorância. Isso a gente entendeu até agora. E se alguém ouvir minhas palavras e não crer, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Alguns manuscritos trocam o guardar por crer. Se alguém ouvir minhas palavras e não guardar, eu não julgo, porque eu vim não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, tem algumas traduções que fazem dessa forma. Quem me rejeitar a mim não recebe as minhas palavras. Já tem a quem o julgue. A palavra que eu tenho pregado é essa, a de julgar no último dia. Na tradução, essa palavra que eu tenho pregado, e a gente está falando logos, né, que é Jesus, as leis de Deus, traz para a gente a entender as leis de Deus que estão gravadas na nossa consciência. Quem nos julga é essa própria consciência, baseada no que a gente chama de critério do logos. O que é critério do logos? É o critério daquele Cristo que já habita em mim, a partícula de Deus em cada um. No fundo, nós sempre sabemos o que convém e não convém da gente pensar, da gente fazer. Nós sabemos, gente. Muitas vezes não atendemos, mas muitas vezes atendemos. A gente precisa parar com essa maneira também de ser tão negativo, né? Às vezes nós atendemos, sim. O logos, o verbo. Lembra lá no comecinho de João? O Cristo interno é o verbo, o que faz a gente exercer essa centelha crística. O que nem sempre sabemos ainda é ouvir essa voz da consciência. A gente não sabe. E aí que a gente falou aqui com o seu Gerardo e com a Lulu. Essa voz da consciência ainda vem embasada na intuição. Esse aprimoramento da intuição. Então, ouvir essa voz é porque nós não desenvolvemos suficientemente esse Cristo interno. Nós ainda não desenvolvemos. E aí, olha que interessante, está acabando. Porque eu não tenho falado por mim mesmo, mas o Pai que me enviou. E esse que me tem prescrito, o que dizer é o que anunciar. E sei que o meu mandamento é a vida eterna. Então, são ensinamentos eternos, para a vida eterna. As coisas, pois, que eu falo como o Pai me tem dito, assim falo. É a representação de Deus em Jesus e de Deus em nós. A gente consegue entender o Deus interno nosso através do Cristo interno, da representação do Cristo interno. Tá bom? Ok, gente? Alguém quer falar alguma coisa? Marcelo. Oi. Eu gostaria de falar alguma coisa. Claro. Estou reflexionando aqui que o estudo de hoje está assim, né? Cristo é a manifestação de Deus, né? Cristo é luz. E nós temos a tendência de ter uma imagem, né? Como você falou no princípio. Isso. Aí me veio assim, a recordação do estudo, né? De ontem, esses dias, falando do bezerro de ouro. Sim. E nós temos essa tendência, né, de querer ter uma imagem, né?
E materializar, né, imagem, Ana? Materializar as isso, coisas. materializar e ficar preso naquela imagem, Uhum. e não no significado, né? Adianta, Ana, assim, a gente sabe disso, adianta eu ter uma imagem de Nossa Senhora em casa, uma imagem de Jesus, às vezes até na cruz, ajoelhar, orar e virar depois e tratar mal o meu marido, a minha esposa, o meu filho, o cachorro, o que for. Então, quer dizer, eu Sim, preciso entender o Cristo não como aquela imagem, eu preciso entender Maria não como aquela imagem, eu preciso entender Maria como representação da melhor expressão feminina e espiritual que já passou pela Terra. Eu preciso entender Jesus como a ideologia crística, é a maneira de ser. Então, muitas vezes eu vou entender que não preciso ajoelhar ali e orar, eu preciso ser o Cristo interno falar através de mim, através das minhas atitudes. Isso vai ser ter mais melhor efeito do que uma oração, né? Eu entendi o que você quis trazer. sim. A ação, né? É parar de construir bezerros de ouro mesmo, né? Exato. Nossa, você me fez refletir muito aqui. Eu também Mas, refleti muito com o tema de hoje, né? Muito profundo, né? É bem profundo. Bem profundo. Obrigada. Eu que agradeço. Marcelo, Oi, seu Geraldo. mas se nos espelhar, eu estou entendendo que se nós nos espelharmos nas atitudes do Cristo, né, Uhum. nós estaremos já a caminho, dando voz à nossa consciência. Não? Ele é o próprio exemplo disso, né, seu Geraldo? É, Ele é o próprio que aí exemplo. você, aquela história que você está dizendo, bom, Ele, hoje é, ele, é eu a própria, estou usando. ele é a própria essência da vida consciente, né? Ele traz essa representação da vida consciente. Isso. É para a gente pensar mesmo. Mais alguém, gente, quer trazer alguma coisa para a gente? É isso tem que. E aí você começa a ter na consciência. Aprimorar, né, seu Geraldo? A Aprimorar gente começa isso. a ter essa consciência e começamos a receber muito, porque quando você dá vazão a esta que a gente chama de intuição, que é essa voz interior, né? A voz crística, que está nascendo, essa certeza que você está se espelhando no Cristo, você começa a tomar para si também uma responsabilidade, a dar sequência, né? E é um aí caminho você sem começa a volta, ficar com as ideias mais aclaradas, com a consciência mais aclarada, não? É um caminho sem volta, porque à medida que você vai exercitando isso na vida, a cada vez mais você vai representando isso e puxando mais para você. Mas a mais e mais também você vai pertencendo menos ao comum do mundo, né? É quando mais é menos, é quando menos é mais, né? Uhum. Aí você começa a inverter os valores, né? É isso mesmo. Exatamente. Isso É mesmo. isso, Marcelo. Hoje foi bem profundo, né, gente? Hoje foi bem profundo. Hoje foi muito bom, Marcelo. Assim, eu pensei um monte de coisa aqui que umas conclusões boas para a gente. Eu achei muito legal a gente falar da intuição, porque a intuição da gente, eu não sei se todo mundo é assim, mas principalmente como os mendigos sempre me falam, eu encontro mendigo demais, é daqueles assim, de me atrapalhar a vida. Eles sempre falam que a mulher doa mais, então eles exploram mais a mulher. Agora, eu fico pensando, é isso que eu ficava pensando, sabe, Marcelo? E tem hora que a intuição da gente falha demais. Uhum. Eu, então, Virgem Maria. É porque a gente quebra a sintonia. Pois é. Eu agora comecei a tomar mais cuidado, porque eu, essa semana agora passada, eu passei por um moço que me deu muito problema. Entendi.
Então, agora eu estou ficando mais esperto um pouquinho, sabe? Porque tem coisas, eu falei com você, pessoas que não querem trabalhar. Tem aqueles que têm, mas parece que eles têm um vício de pedir, né? Às vezes acontece isso mesmo. Parece que é um vício, né, Marcelo? O São Antônio, à época, estava me contando. São Antônio estava me contando que ele fazia, acho que ele fazia, como é que é? Ele é detetive, São Antônio? Não sei. Ele era militar, né? É militar. Ele era militar, mas ele fazia um trabalho ele assim. Era eu achei que... eu acho que ele Ele, São Antônio, disse que às vezes tinham as reclamações e eles saíam para acompanhar as pessoas assim, né? E para investigar. E ele falou, olha, muita gente que tem boa condição, casas muito boas, família já bem estruturada e pede. Sai pedindo, fala que está doente, que o SUS não está ajudando, a prefeitura não dá nada, e que eles vão investigar. A pessoa é muito bem de vida. E existe muito isso mesmo, está acontecendo demais, porque como houve a pandemia, houve a crise primeiro, depois veio a pandemia, que é um outro tipo de crise. Mas tudo ficou um pouco em falta. Então, o pessoal está todo mundo usando muito disso também. Mas a gente não pode... o que não nos compete também é criar chancelas, Lu. Isso é perigoso, né? Porque, por exemplo... isso que eu perigoso. Que a gente tem mania de fazer isso. De 100 pessoas que a gente encontra na rua, 10 podem fazer isso, mas 90 não estão fazendo. E aí, assim, a gente às vezes deixa de fazer para 90 por causa dos 10. E aí... Sabe o que acontece? Eles têm, a prefeitura tem o almoço para eles. Tem almoço, tem café da manhã, tem jantar, que é alguma coisa no lugar do jantar, mas tem, sabe? Então, não tem... Só que eles não querem regra. Eles não querem regra. O café da manhã até 8 horas, eles querem dormir até as 9. Entendeu? Aí como é que vai tomar café? Mas o interessante... Aí ele quer que o outro dê. Mas o interessante nisso tudo é a gente entender a parte que nos compete. Porque essa parte compete a eles. Essa mudança compete a eles. O que a gente tem que pensar é o que nos compete frente a isso. Eu acho que é uma questão. Será que eu estou tendo a representação que eu preciso do meu Cristo interno diante disso tudo? E a gente achar respostas para isso. Qual que é a melhor maneira de agir frente a isso tudo? Né? Que é uma coisa que a gente tem que trazer para eles. Tá certo. Quem vai ser cobrado é eles, né? Quem vai ser cobrado é eles. Se estiver fazendo aquilo. Nós também. Mas eu falo assim, eu te dou, você me pede ajuda, eu te dou ajuda. Você não precisava dar ajuda? Isso. Quem vai ser cobrado é você. Isso aí. Perfeito. É isso aí mesmo. Porque o que me compete naquela hora... O pessoal do centro da cidade tem banho também. Tem banho, como chuveiro quente, tem roupa, tem tanta coisa. Faz cabelo, faz barba. Tem tudo. Mas a nós compete agir da maneira mais correta, seguindo o nosso coração, nossa consciência, né? O coração e a consciência. Isso mesmo. Tá bom, gente? Vamos fazer nossa oração, agradecer muito esses momentos, né, de conversa que enriquece muito o nosso coração. Jesus, permita que essa luz seja percebida na nossa intimidade, mas que nós possamos fazer a representação divina através das nossas vidas, desse esforço, desse companheiro que veio até o nosso orbe e veio de esferas muito sublimes para dedicar um tempo nas experimentações terrenas que nós, no nosso cotidiano, exercemos para tomar as decisões que vão nos sublimar e nos vincular à representação divina que existe em cada um de nós. Que Jesus nos permita ter consciência
e que através da influência dos bons espíritos nós podamos abrir nossos canais para sermos intuídos e nos aperfeiçoarmos como instrumentos divinos. Que Jesus ilumine a noite de cada um e que possa consagrar esse nosso momento do sono a trabalhos espirituais. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Graças a Deus. Marcelo. Oi. Vocês por acaso lembram, segunda-feira, em que número que nós paramos? Eu lembro, a G me falou. Foi 60 e quanto? Nós lemos 65, não foi, Lu? Você lembra? Foi 65, né? Consegui lembrar. Eu acho que foi 65. Não, mas nós somos até... 65? Acho que nós somos até 67. Não, porque eu falei com você que eu ia olhar depois. Eu fui ler depois, ontem eu fui ler, e eu não falei, mas que coisa, eu marquei no 71, você acredita? Mas acho que foi isso, Lu, nós lemos muito. Eu lembro que no final eu até desacelerei. Porque nós lemos umas 4. Mas eu acho que não chegou lá não, Marcelo. Chegou não, né? Nós não passamos o capítulo, não. 71 é outro capítulo. Não, então não passamos, eu tenho certeza, não passamos não. Passou não? Passou então tá certo. Então pode deixar que eu vou olhar o restante todo. Tá. Daquele capítulo que a gente estava. Pode deixar. Obrigada, Marcelo. Eu que agradeço, gente. Gente, boa noite. Boa noite a todos. Boa noite. Obrigada. Boa noite para vocês. Boa semana. Boa semana. Boa noite a todos. Um beijo. Para vocês. Boa noite. Boa noite, Eudinha. Lindeza. Saudade. Boa noite. Com Deus também. Beijo. Com Deus.